pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram do Projeto Acerto. E eu gostaria muito de agradecer nosso parceiro e apoiador dessa live, Nestlé Health Science. Mais do que especial essa live hoje, a gente está cada vez mais perto do nosso acerto virtual. E hoje faltam exatamente 17 dias para o Projeto Acerto. Mais ainda, dá tempo de você se inscrever e garantir sua vaga nesse maior simpósio de cuidado perioperatório e protocolos multimodais do Brasil. Espera aí, pessoal. Gabriela está me mandando uma mensagem aqui, uma informação bem importante e que eu preciso compartilhar com vocês. Prestem bem atenção. A gente vai conseguir uma parceria aqui então com a Nestlé e eles liberaram para vocês que estão assistindo essa live um cupom de desconto muito especial. Quem está assistindo a live, então, vai garantir sua vaga com 20% de desconto, utilizando um cupom que vai estar fixado aqui na nossa live, Nestlé20. Esse é o cupom de desconto, não é isso, Gabi? Ou tem uma interrogação junto? É só Nestlé20. Me pediram também para avisar um recado muito importante. Esse desconto só vai acontecer nessa live. Na próxima live, a gente não vai ter esse desconto. Só reforçando aqui, o cupom de desconto é Nestlé20. É Nestlé20 apenas. Então, para você garantir nessa live, acessa o nosso site projetoacerto.com.br e no momento que você for aplicar para pagamento, coloca o cupom Nestlé20. Antes de chamar o nosso convidado, eu queria pedir só mais uma atenção. Pessoal, quem puder, compartilha essa live com o máximo possível de pessoas, colegas que se interessam por esse assunto, porque é muito importante esse assunto. A gente vai discutir profundamente aqui detalhes e muito mais no nosso dia do nosso evento. E se você tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários e a gente vai tentar responder à medida do possível. E a gente recebeu também na caixinha de perguntas muitas perguntas que a gente vai responder aqui. E agora sim, eu quero chamar nosso convidado mais que especial. É uma honra estar aqui com ele, Dr. José Aguilar. Aguilar, ele é graduado em medicina pela Unifesp, mestre em doutor em gastroenterologia e cirurgia pela Universidade Federal de São Paulo, pós-doc na University of Wisconsin Madison. Atualmente, ele é diretor do curso de medicina da Univag, no Mato Grosso. Ele é o nosso eterno presidente e eu tenho uma gratidão pela vida dele, por tudo que ele me ensinou e por tudo que ele faz aqui em relação a publicações e pesquisa sobre perioperatório. Muito obrigado, Aguilar. Olá, Diogo. Boa noite a todos, a todas. Muito obrigado à Nestlé pelo patrocínio dessa live. É um grande prazer estar já nos aproximando do 14º acerto, que, como você disse, Diogo, é um momento muito importante anualmente que a gente tem para divulgar o projeto Acerto, cuidar dos perioperatórios, protocolos multimodais, e, sem dúvida, é o maior evento disso que nós temos no nosso país e que está na América Latina. Eu acho que a gente tem que reforçar isso, Aguilar, que a gente está 17 dias e a gente está batendo um número consideravelmente e realmente esse é o maior simpósio de cuidado perioperatório, talvez da América Latina, e a gente tem muito orgulho de estar junto com você, levando essa mensagem que vai ser muito especial, esse Acerto 2022. Bom, vamos para o que interessa, não é isso? Isso, só falando que o Acerto é um protocolo multimodal e multiprofissional. Então, interessa a todo profissional de saúde que cuida do doente cirúrgico, né? Várias especialidades médicas, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, fono, uma série de outras profissionais de saúde podem ver e se atualizar com tudo que está acontecendo no mundo da medicina perioperatória. Ótimo. Aguilar, eu vou começar com uma pergunta genérica, mas eu acho que é muito importante porque ele vai trazer uma contextualização do que realmente são as evidências para esse cuidado perioperatório. Então, você consegue descrever para a gente qual que é a importância e o que existe de melhor evidência em cuidado perioperatório?
Legal, essa pergunta tem todo o sentido e é muito importante. Vocês imaginam um paciente que tem um bom cirurgião, ele é bem operado, tem uma equipe anestésica muito boa. Então, a somatória disso faz com que o procedimento cirúrgico dele tenha a parte técnica muito bem colocada. O que está faltando? Né? São os cuidados perioperatórios. Né? Então, o cuidar antes da operação, para o paciente ficar mais forte, poder operar. O cuidado no intraoperatório, que depende do anestesista, do cirurgião, do enfermeiro da sala. E no pós-operatório precoce, é ali no restabelecimento da consciência após a anestesia, já começamos o processo de restabelecimento do paciente. Uma das leis do projeto Acerto é o dia da cirurgia é o primeiro dia da recuperação do paciente. Então, a gente aproveita essa janela com uma série de cuidados que a gente vai discutir muito bem ao longo desse simpósio e, principalmente, trazer todas as novidades que apareceram nesses últimos 12 anos, né? 12 meses, quer dizer. Porque é uma atividade que é baseada na evidência e a evidência vai mudando. Nós já temos no livro, por exemplo, a 4ª edição do livro ao longo desse tempo, porque as evidências mudam e o Acerto é um programa engajado em levar para todos o melhor cuidado perioperatório, para beneficiar o paciente. Tem um dado muito interessante que, assim, eu recebi uma pergunta que eu acho que só vou fazer um link antes de uma pergunta que fizeram também, quando a gente começou a pedir as perguntas para as pessoas, é que talvez a gente está discutindo aqui e isso seja muito comum, ou a gente já acostumou com o Projeto Acerto. Não utilizar esse tipo de recurso ou protocolo parece que nos soa uma prática sem evidência, mas eu deparei com uma situação essa semana de que muitos anestesistas ainda não conhecem e talvez seja um momento da gente conseguir ou ser perpetuador e responsável por esse processo de disseminação dessa boa prática. Porque se a gente entrar nesse lugar que todo mundo já sabe e discutir muito profundamente, a gente não vai conseguir trazer pessoas para o nosso time. Então, no simpósio, a gente também vai dar estratégias e equipar as pessoas para que como elas possam conversar ou lidar, principalmente que são esses bloqueios de instalar ou colocar em prática o projeto Acerto. Eu acho que isso é muito importante e a gente tem essa responsabilidade. Sem dúvida, Diogo, você tocou num ponto e nós fizemos nesse ano uma sala só de aulas on demand, que a pessoa pode assistir. Uma dessas aulas eu dividi em 10 passos como implementar o projeto Acerto no seu hospital, como levar o projeto Acerto para os bons cirurgiões, para os bons anestesistas, administradores de hospitais, para toda a equipe do hospital que preza, e eu sei que preza, pela melhor recuperação do seu paciente. Então, não deixem de ver a aula, que também vai ficar, né, Diogo, por algumas semanas depois do simpósio ainda, que para os inscritos vai permitir ver tudo que se passou nesse simpósio aí também. Mas essa aula é especial. Como implementar o projeto Acerto. Acho que esse é o diferencial desse ano. A gente vai ter o online ao vivo, mas a gente vai ter o on demand, onde as pessoas vão poder depois, posteriormente, assistir ou até propagar isso que a gente está falando. Então, no ano passado a gente não tinha o on demand e esse ano a gente tem essa possibilidade, então, de perpetuar com mais semanas aí para assistir algumas aulas. Bom, vou entrar durante o simpósio, né, Acerto? Né, Diogo? Porque, veja bem, se você está vendo uma mesa de anestesia e você está ligado na nutrição, você pode assistir na sala paralelo uma aula. Sim. E vão ter dezenas de aulas lá para você assistir durante o simpósio, como se fossem 2 salas ao mesmo tempo. Vou entrar na sequência aqui da outra pergunta, que é sobre estratégia nutricional pré-operatória. E é uma pergunta interessante, porque eles fizeram da seguinte maneira. Será que essa estratégia de utilizar a imunonutrição, a estratégia pré-operatória, é só para paciente desnutrido? E aí eu acho que a gente pode desmembrar essa pergunta. Primeiro,
uma situação é a gente tentar eletivamente melhorar esse estado nutricional desse paciente se a gente tiver oportunidade, obviamente, de tempo para isso. E uma outra situação é a gente aplicar a imunonutrição nesses pacientes. Então, tem duas situações. Onde existe maior evidência, se a gente olhar para meta-análises, que hoje as meta-análises, tudo bem, com todas as críticas que elas possuem, mas elas são evidências, a gente tem especificamente mais voltado tanto à estratégia nutricional quanto à estratégia de imunonutrição, muito mais evidência para desnutrido. Mas eu estava conversando justamente isso com o Aguilar antes da gente entrar e saber aqui na live se existia alguma nova prática em relação a isso. E ele acabou me mandando um artigo que foi interessante, que nesse artigo comenta exatamente isso. Eram pacientes que não tinham uma classificação específica de desnutrição, mas eram pacientes que eram elegíveis para o protocolo se tivessem uma perda de menos do que 10% do peso corporal. Ou seja, ela não era um paciente tão considerado desnutrido com uma perda maior do que 10%. Então, esse era o critério. E dentro desse critério, esses pacientes, utilizando a estratégia pré-operatória de imunonutrição, melhoravam complicação infecciosa e tempo de internação, que são os dois grandes desfechos hoje que a parte de imunonutrição consegue trazer com todas as evidências em relação à estratégia aplicada no pré-operatório para esses pacientes. Se esses pacientes vão seguir ou não, também os desnutridos, a gente tem uma robustez de evidência para os desnutridos de continuar o processo de imunonutrição no pós-operatório. Mas aqui especificamente foram para pacientes no pré-operatório, mostrando que a gente tem para cirurgias de grande porte e oncológico também esse tipo de intervenção. O que você acha disso, Aguilar? Eu acho corretíssimo isso que você falou. Eu acho que no Projeto Acerto a gente usa a expressão janela de oportunidade, né? Então, você quando indica a operação e o paciente vai operar, nunca é no dia seguinte, você tem uma janela. Você vai marcar a operação daqui a 2 semanas. Muitas vezes o paciente vai fazer uma neoadjuvância antes de fazer a ressecção do tumor. Então, é esse momento que a gente chama de intervenção nutricional imediata. Então, você pode começar com suplementação proteica, mas 1 semana pelo menos, ou 2 semanas pelo menos, antes da intervenção, entra com o que a gente tem lá no Acerto, um dos quadrinhos do Acerto é o preparo imunológico. Então, soluções nutricionais, orais, que contenham arginina, ômega 3, nucleotídeos, tem uma vasta literatura que mostra que são muito benéficas para esse tipo de paciente, principalmente pacientes que vão fazer cirurgias de grande porte e cirurgias de médio porte. E, se usarem, é melhor, os resultados mostram que é melhor continuar no pós-operatório, né? Seja por via oral novamente, ou se a operação finalizou com um aporte de uma via nutricional, uma jejunostomia ou uma sonda nasojejunal ou nasogástrica, nós continuamos a fazer esse preparo imunológico no pós-operatório por pelo menos mais 1 semana. Os resultados mostram isso muito bem e que melhoram vários desfechos, né? Tipo tempo de internação, complicações, por exemplo. A Bruna, uma seguidora nossa aqui, perguntou que tipo de suplemento a gente pode oferecer e como prescrever. Então, Bruna, o suplemento, hoje a evidência é um pacote engessado que contém ômega 3, nucleotídeo e arginina para esses pacientes. Já vem um gancho de uma outra pergunta que fizeram, dos 3 nutrientes, qual deles é melhor que modifica desfecho? A gente não sabe, porque é um pacote engessado. Parece que quando a gente olha para a fisiopatologia, a arginina tem um papel aí importante, o ômega 3 no processo anti-inflamatório, mas as evidências elas não comparam as estratégias separadas. Então, por isso eu já emendei 2 perguntas. Os suplementos, eles precisam conter esses 3 tipos repetindo, nucleotídeo, ômega 3 e arginina para compor realmente o pacote de intervenção. Eu queria só reforçar mais uma vez o voucher da Nestlé para esse desconto nessa live. A gente não vai ter o desconto
promocional na última live, que vai ser, acho que dia 19, mas eu queria reforçar esse nosso cupom aqui, que é Nestlé 20. Acesse o site do Projeto Acerto e se inscreva com esse cupom de desconto Nestlé 20. E além disso, Aguilar, acho que é a oportunidade também de a gente divulgar o simpósio do nosso parceiro aqui, que é o simpósio satélite da Nestlé Health Science para esse Projeto Acerto, que vai ser a jornada ideal do paciente cirúrgico, avanços na linha de cuidado perioperatório. Quem vai estar nesse simpósio é o presidente da sociedade, o Thiago Gonçalves, e o Dr. Pedro Portari, que isso vai ser no dia 20/4, às 9 horas da manhã. Então, não percam esse simpósio que vai falar de toda a jornada do paciente cirúrgico. Aguilar, uma pergunta aqui para você. Em relação ao highlights do Acerto ou Eras, que a gente pode trazer para 2022? E tem uma pergunta aqui importante que eu acho que é legal a gente falar, porque o que é o Acerto e o que é a diferença do Eras, ou como que é isso e quais são os highlights para o 2022, que é o nosso diferencial? O simpósio desse ano está cheio de novidades, né? O que a gente faz normalmente nós somos grandes buscadores de novidades na literatura, né? O Acerto, ele não foi uma invenção nossa ou de qualquer um dos parceiros do Acerto. A gente busca na literatura e tenta encontrar evidências boas, né? Nós vamos ter, por exemplo, dados pela primeira vez mostrados no Acerto de uso do Acerto em trauma, né? O trauma é um tipo de paciente que sofre uma cirurgia não programada, digamos assim, né? E depois uma cirurgia por causa do trauma que sofreu. Então, você começa no intraoperatório e no pós-operatório precoce a mostrar como o Acerto funciona. E a gente tem dados, né? Nós vamos trazer um palestrante que tem dados sobre isso, publicado, e vai mostrar uma novidade. Um outro highlight vai ser muito na cirurgia pediátrica, né? Nós vamos ter muitos dados mostrando como isso tem desenvolvido no país e no exterior, o cuidado com o paciente pediátrico do ponto de vista anestésico, do ponto de vista nutricional, entre outros, né? Eu não quero queimar todos os highlights do Acerto. Aliás, a gente já tem feito, desde o ano passado, aquilo que for sair. Nessas últimas 2 semanas, digamos aqui, nós vamos trazer em flash, chamado Breaking News no Acerto. E a gente vai trazer aqueles estudos, aqueles dados que saíram no último minuto, nas últimas 2 semanas de preparação para o Acerto, e que não deu para fazer parte, lógico, da programação. Então, não percam, porque tem uma série de novidades que os nossos ilustres palestrantes vão apresentar. Só para deixar claro aqui, o simpósio é dia 29/4. O pessoal da produção tá me corrigindo, falou que eu falei, mas pareceu que soou dia 20/4. Eu falei 29/4. Primeiro dia do Acerto, né? Então é dia 29/4, só reforçando a data do simpósio. Bom, tem uma pergunta importante que é sobre pré-habilitação e como que a gente pode ajudar esse paciente cirúrgico na pré-habilitação. E aí, estudando um pouco mais esse tema, a gente tem não só, e não vai falar só de pré-habilitação no nosso simpósio, como a gente também vai falar de habilitação e reabilitação. Eu acho que isso é muito importante. E são 3 conceitos importantes que a gente pode adotar na estratégia de cuidados e estratégias para acelerar esse paciente cirúrgico. E a pré-habilitação, se a gente for olhar na literatura, ela não é somente atividade física. Eu já estou emendando a pergunta do Pedro, que além da atividade física, o que pode ser de pré-habilitação? Então, aplicar estratégias de atividade física, claro, respeitando a condição do seu paciente previamente, respeitando a reserva funcional desse paciente, a doença de base desse paciente, e colocando ele num protocolo de atividade física com exercício resistido, isso já é evidência o suficiente para que a gente possa melhorar no pós-operatório o cuidado e o desfecho desse paciente. Além disso, parar de fumar é uma outra condição em pré-habilitação, controlar se tiver descontrolada a glicemia desse paciente,
fazer algum tipo de estratégia para a doença crônica que esse paciente tenha. Então, são algumas intervenções no pacote que podem ajudar nessa pré-habilitação do paciente cirúrgico. E o mais interessante de tudo isso é que cada vez mais eu fico convencido de qual a importância da massa muscular, tanto no pré-operatório, quanto no intraoperatório, quanto no pós-operatório. Porque a doença, a resposta inflamatória dessa cirurgia, ela vai acontecer, ela é programada se for uma cirurgia eletiva. E durante essa resposta inflamatória, por ser uma resposta inflamatória, e se ela se intensificar, a proteólise também vai se intensificar. E se esse paciente perder cada vez mais músculo, a gente sabe que isso é um marcador de gravidade que discrimina o paciente no pós-operatório. Então, eu reabilitar esse paciente para melhorar a massa muscular, para reabilitar a funcionalidade desse paciente, vai ajudar a poupar músculo, modular essa resposta inflamatória no intraoperatório e também no pós-operatório. De novo, o papel da massa muscular aqui muito importante, e a gente também saber, já vou entrar numa outra pergunta, é muito interessante avaliar a composição corporal desse paciente no pré-operatório. Saber qual que é a quantidade de massa muscular que esse paciente tem. Acompanhar como que a gente pode melhorar, porque se a gente não tiver um dado objetivo com alguma ferramenta, seja o DEXA, seja a bioimpedância, por exemplo, ou uma tomografia com corte de L3, muitos dos pacientes, por exemplo, que vão ser submetidos à cirurgia oncológica, eles já têm um screening de tomografia que eles já têm um corte de L3, que a gente pode utilizar retrospectivamente para avaliar a massa muscular desse paciente. Bom, para você, Aguilar. Então, só complementando, nós vamos trazer dados. Nós temos um palestrante de Belo Horizonte, o Dr. Fábio Lopes, coloproctologista, vai trazer uma experiência muito boa do ambulatório dele com pré-habilitação em cirurgia coloretal, mostrando números que é importante para complementar tudo isso verdadeiro aí que o Diogo colocou quando explicou para a gente a pré-habilitação. Não perca. Vou entrar numa pergunta polêmica, né, do jejum pré-operatório. E não achem que isso é que a gente já está ultrapassado e que todo mundo está fazendo, porque não está fazendo. A gente ainda se esbarra em muitas dificuldades do jejum pré-operatório. Então, dentro das diretrizes atuais, e principalmente o que o acerto preconiza, como que a gente pode prescrever e ajudar a abreviar nesse jejum pré-operatório? Então, o jejum pré-operatório é um ponto muito importante dentre o rol de prescrições que o projeto Acerto tem, né? Então, é um momento muito importante e onde as pessoas deixam o paciente, teoricamente, num jejum de 6 a 8 horas, mas a gente já fez um estudo aqui no Brasil e que foi replicado no exterior, que esse número de horas é muito maior do que 6, 8 horas. As pessoas ficam 18 horas, em média, aguardando uma operação. Como a gente faz dentro do protocolo Acerto para modificar isso? E a gente tem respaldo da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e respaldo do Conselho Federal de Medicina. A gente, pela segurança do paciente, coloca o jejum de 6 a 8 horas para alimentos sólidos, porém, líquidos claros são permitidos 2 a 3 horas antes da operação. Na evolução desse contexto, se usou inicialmente apenas carboidratos, mas hoje começa a aparecer, e a gente vai mostrar no Acerto, dados absolutamente novos, meta-análises mostrando que o incremento da proteína do soro do leite dentro dessa bebida de pré-operatório e até de pós-operatório precoce modifica para melhor ainda os efeitos de apenas a maltodestrina 2 horas antes. Então, tudo segue uma evolução, né? Então, nós estamos na imunonutrição, viemos da terapia nutricional pré-operatória, hoje nós estamos no preparo imunológico, e no jejum pré-operatório nós viemos do uso, primeiro jejum completo, uso da maltodestrina e hoje carboidratos associados a uma fonte proteica. E dentro dessas fontes proteicas, a melhor, na nossa opinião, e que tem mais estudos,
é a whey protein, que é a proteína rápida, é a proteína que é rapidamente absorvida e que tem, como vocês sabem, impacto muito grande nessa massa muscular que tanto o Diogo estuda e sabe da importância dela no paciente crítico, no paciente de pós-operatório como um todo. Tem uma pergunta aqui, Eglar, que eu acho que não sei se a gente responde agora, se responde só que vai ser exatamente isso, é a segurança do uso da proteína junto com o carboidrato. Não sei se a gente pode responder agora ou se a gente deixa isso para responder lá no Projeto Acerto Online. A segurança disso já tem uma série de estudos mostrando isso. E a gente vai mostrar também, a gente já estudou isso de várias maneiras, né? Já estudamos isso do ponto de vista endoscópico para ver esse esvaziamento gástrico. E vou mostrar dados, né? E serão mostrados dados de estudo com ressonância magnética, mostrando que com a proteína esvazia até mais rápido do que o jejum de 12 horas. Porque quando a gente deixa o jejum de 12 horas e a gente faz uma ressonância magnética, por exemplo, a gente encontra 20, 30, 40 ml de resíduo gástrico. Isso é normal. Com a proteína, aumenta, se você der isso aí 3 horas antes da operação, o volume de resíduo gástrico diminui até mais ainda. E não há casos, na nossa experiência, de falha de segurança, aspiração por esse motivo, né? Então, a própria Sociedade Brasileira de Anestesiologia, no seu último guideline, essa última diretriz, já coloca que esse tipo de bebidas são permitidas para o paciente até 3 horas antes da operação. E cada vez mais, e acho que isso vem reforçar a sua resposta, o acerto está nos congressos, nos principais congressos de anestesiologia. Eu acho que isso vale do a gente reforçar, porque é motivo de comemorar, e se está lá é porque eles também estão baseados em evidência e eles respeitam essa segurança. Os anestesistas são as pessoas que mais poderiam bloquear. E já tem isso já no simpósio, em aulas, mesas, nos simpósios, nos principais congressos de anestesiologia. Sem dúvida. Só complementando, o acerto é muito conhecido aqui dentro do Brasil e a gente tem estatística que mostra que quem usa o protocolo multimodal usa mais o acerto. Mas, assim, o protocolo ERAS, o protocolo SMART, e outros protocolos que existem pelo mundo afora, todos têm o apoio dos anestesistas e todas as sociedades de anestesia que eu saiba do mundo têm um protocolo de líquidos claros com carboidratos por pelo menos 2 horas antes da operação. Então, isso é bem seguro do ponto de vista anestésico. Eu seria muito tendencioso em falar que, quando eu comparo o Projeto Acerto ou com ERAS ou com os outros protocolos, e todos são válidos e a gente não está aqui, não é para isso. Eu só estou querendo ressaltar a importância de que o Projeto Acerto ele tem uma visão 360 graus e ele consegue abranger, como a Aguilar falou, todas as especialidades, nessa união de força da gente reforçar, não só a parte de imunonutrição, mas o que tem, a gente vai falar de novidades para melhorar as complicações do ponto de vista anestésico, do ponto de vista de técnica cirúrgica, do ponto de vista de pós-operatório, do que a enfermagem pode ajudar nisso. Por isso, essa visão 360 graus. E respondendo à pergunta que foi do início, qual que seriam as diferenças ou comparações entre as estratégias ou as aplicabilidades de ferramentas multimodais. Quando eu comparo o acerto, eu vejo uma perspectiva 360 graus e eu acho que isso é muito importante a gente deixar ressaltado aqui. Tá. Diogo, só para eu saber e não me adiantar um pouco no script da live de hoje, em algum momento nós vamos falar de realimentação no pós-operatório, mais para frente? A gente vai falar aqui no roteiro... Não, mas se quiser pode introduzir. Então, porque uma coisa leva a outra. Nós, num primeiro momento, até antes do acerto, fizemos o primeiro estudo randomizado no Brasil, mostrando que era seguro realimentar precoce o paciente no pós-operatório, mesmo com uma anastomose.
Hoje, nós não temos mais dúvida disso, e todas as sociedades apoiam isso. O que a gente está colocando agora é o que eu chamo de fase 2, é o que dá para o paciente nesse primeiro momento que ele está restabelecendo do ato cirúrgico. Hoje a gente fala em realimentação dentro da sala de recuperação anestésica, com o anestesista participando, com o paciente acordado, já começa a realimentar lá dentro, e o que dá? Novamente, vem aquele mesmo produto que a gente usa Aguilar, duas... vamos segurar isso. Vamos Vamos, segurar vamos. isso e deixar só para o Congresso, porque eu acho que essa é uma grande novidade. E aí, quem tiver aqui, eu queria muito que acompanhasse essa resposta que vai ter lá no nosso simpósio. Vamos sim, senão a gente... vamos só deixar no ar para as pessoas verem dados realmente concretos dentro do simpósio acerca. Eu falei muito no contexto do pré-operatório, da imunonutrição, e aí eu queria saber de você se essa indicação de imunomodulador, ela pode ser usada no perioperatório e se o estado nutricional também implica, ou a recomendação é a mesma que eu falei para o pré-operatório. E eu acho que é muito importante também as pessoas começarem a separar o que é pré-operatório, pós-operatório e perioperatório. Então a pergunta é, no perioperatório, a recomendação de imunomodulação leva em consideração o estado nutricional, assim como eu falei só no pré-operatório? Então, é muito discutido isso na literatura, há muitos estudos randomizados, muitas meta-análises, e todas as diretrizes de sociedade abordam isso. O que não se tem dúvida nenhuma é de que um paciente que vai fazer uma operação de grande porte, ele se beneficia muito com o uso de imunomodulação. Arginina, ômega 3, nucleotídeo no pré-operatório, né? Algumas pessoas têm dúvidas se os pacientes nutridos também se beneficiariam. Sim. Mas os estudos mostram, e existe um consenso onde participaram Dr. Marco Braga, Paul Wirschmeier e outros, Derek Hyland, que está publicado no JPEN, que mostra que o uso disso diminui tanto complicações pós-operatórias que deve ser usado, a palavra que eles usam em inglês é regardless do estado nutricional, ou seja, sem muito dar bola para o estado nutricional. Uma cirurgia de grande porte consome muito o paciente. E por isso o preparo imunológico é tão importante. E só para diferenciar, o pré-operatório é aquilo que acontece antes de começar o ato cirúrgico. Pós-operatório é aquilo que acontece, obviamente, depois do ato cirúrgico. E perioperatório junta as duas coisas, é o pré mais o pós. Então, quando a gente fala em terapia nutricional perioperatória, a gente está querendo dizer a terapia nutricional antes e depois da operação. A Priscila Barreto está mandando uma mensagem aqui, um beijo para a Pri. Ela falou que lá elas difundem o acerto no hospital e elas fazem abreviação do jejum, faz imunonutrição, faz retorno precoce da alimentação no pós-operatório. Eu acho que no Rio de Janeiro ela é um grande exemplo lá em relação à aplicabilidade do projeto Acerto. Aguilar, a Andréia Paiva tem uma pergunta, se só o whey protein pode ser utilizado na abreviação junto com a maltodestrina ou tem recomendação de glutamina também nos estudos? Então, tem. A gente tem algumas evidências que uma fonte nitrogenada melhora nessas bebidas de pré-operatório, né? Já se tentou vários tipos de bebida nitrogenada, inclusive a glutamina. Existe estudo, né? A Diana, aqui de Cuiabá, tem um estudo publicado no JPEN com bons resultados com a glutamina também. Mas de tudo isso, parece que há uma certa melhor desempenho com um composto um pouco mais complexo, que é uma proteína de rápida digestão e rápida absorção. Então, a proteína do soro do leite tem, inclusive, um pool de aminoácidos muito interessante para o metabolismo muscular, por exemplo. Então, me parece que, se você puder usar
alguma fonte nitrogenada, eu preferiria usar no meu paciente o whey protein. Mas não está errado usar glutamina, não. Pessoal, para quem está chegando agora na nossa live, vou só reforçar um aviso, que é o voucher que o nosso parceiro está nos apoiando aqui, que é a Nestlé. Se você fizer sua inscrição agora no nosso site, Projeto Acerto, e colocar lá o nosso cupom de desconto Nestlé20, você vai ter 20% de desconto. Só lembrando que isso vai ser somente para essa live e a gente não vai ter mais esse cupom. É isso mesmo, Gabi? Ô, Gabi, só me dá uma informação. Esse cupom de desconto ele vai ficar até que dia? A gente pode deixar ele até amanhã? Tem um horário? Como que vai ser? Só para as pessoas se programarem aqui. Enquanto a Gabi me retorna com isso, eu queria te perguntar, Aguilar, em relação a estratégias que você pode dar de dicas para convencer o time de anestesiologistas e cirurgiões que tem receio de abreviar o jejum. Acho que essa é a pergunta de $1 milhão. E se a gente conseguir responder isso, e como a gente pode fazer para conquistar isso? Olha, eu acredito muito no potencial que qualquer profissional de saúde que lida com doentes, com pacientes, tem de querer que o seu paciente vá melhor. Então, o que acontece com muita gente é ainda a desinformação. A pessoa ainda não viu. Se tiver visto uma live como essa, se participar do Simpósio Acerto e escutar a esmagadora evidência de que isso funciona, num primeiro momento ele vai ficar, digamos, picado pela boa abelhinha. Ele vai sentir aquela coceira, eu não faço isso, se eu fizer isso, meu paciente vai estar melhor. E isso começa uma transformação interna que leva você a mudar um dogma que você aprendeu há muito tempo. Então, a melhor coisa é trazer as pessoas para assistir e viver junto com a gente os dados que existem nos trabalhos nacionais e internacionais. O que as sociedades falam disso? Se ele é anestesista, o que a sociedade brasileira, americana, europeia fala sobre isso? Se ele for cirurgião, o que o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, a Sociedade Americana dos Cirurgiões fala? Então, trazer mais para perto essas pessoas, para que elas escutem, elas vão ficar mordidas porque elas são boas, elas têm uma boa índole, elas querem o melhor do paciente e elas vão mudar. Eu acho que isso é a estratégia número 1. Levar Então, o conhecimento. Que acabou de escutar esse discurso de quem realmente que está capitaneando e foi o pioneiro em relação a trazer essas estratégias e unificar como projeto Acerto e assumiu esse senso de prioridade como responsabilidade. Então, compartilhe essa live com seus colegas. Clica aí no aviãozinho que vai aparecer para você no canto inferior e envia para os seus amigos para eles assistirem essa live e também convide eles para assistir o nosso projeto Acerto Online. Acho que foi um recado importantíssimo e eu acho que é essa a estratégia e a gente vai equipar as pessoas para terem um discurso e uma autoridade maior quando elas puderem estar assistindo e interagindo no nosso projeto Acerto Online. Aguilar, uma pergunta aqui em relação a... Para pacientes diabéticos, a prescrição de imunonutrição é diferente? Bom, o que a gente sabe, e depois eu queria que o Aguilar complementasse, é que esse paciente ele pode utilizar a imunonutrição, mas ele precisa estar compensado do ponto de vista glicêmico e não descompensado. Acho que essa é a recomendação mais de maior luz que a gente tem na literatura, não é isso? Exatamente, eu acho que faz parte da pré-habilitação, e você disse isso muito bem. Pré-habilitação, alguns estão chamando hoje de pré-habilitação multimodal, né? Porque ela envolve não só a questão aeróbica da capacidade dos pacientes, como exercícios com a musculatura, a terapia nutricional, envolve também, como você disse, limitar os pacientes ou parar
antes da operação, de hábitos nocivos, como cigarro, bebida alcoólica e o controle da hipertensão e do diabetes. É muito importante, né? Isso não é nenhuma novidade, a gente está só juntando isso tudo na pré-habilitação, mas creio que a maioria dos cirurgiões, dos anestesistas, já preparam o seu paciente e colocam ele, do ponto de vista de diabetes, o mais equilibrado que ele pode ficar para ele entrar num ato operatório. Esse paciente equilibrado, como é a maioria dos diabéticos que vão para um procedimento eletivo, pode tomar muito bem o suplemento nutricional pré-operatório. Não tenho dúvida nenhuma disso. Só reforçando aqui, esse voucher vai valer até amanhã, às 12 horas. Então, você pode se inscrever no Projeto Acerto com o cupom de desconto Nestlé20 e garantir a sua vaga com 20% de desconto. Chegou uma pergunta aqui que a pessoa até coloca como simplória, mas eu acho que é muito importante, porque ela está ouvindo do convencimento da parte educacional, mas se levar isso para a diretoria e principalmente se é um hospital público, como que a gente pode fazer isso do ponto de vista estatístico? Muitos são resistentes à aquisição, principalmente de suplementos. Eu acho que tem um ponto aqui, depois eu queria que o Aguilar pudesse complementar, eu acho que tem algo que a gente tem que começar a se movimentar. E tem algo que a gente pode começar a se movimentar com estratégias básicas que a gente pode fazer. E primeiro, olhar para esse tempo de jejum. A gente, às vezes, quer convencer as pessoas do suplemento, mas a gente nem tem os dados do estado nutricional dos pacientes no pré-operatório. Então, comecem a se movimentar em relação a estatísticas do seu hospital. Porque as estatísticas em relação ao que a gente está falando, de suplemento, de evidência, de diminuir complicação infecciosa, de diminuir tempo de internação, isso realmente diminui custo. E a gente fala isso no Projeto Acerto em todas as edições. Porque a partir do momento que a gente reduz complicação infecciosa, tempo de internação, a gente está economizando em valores. É real isso. Então, essa evidência a gente já tem. E olhar para isso junto. Eu tenho no meu hospital uma estatística relevante que os pacientes submetidos a cirurgias eletivas ficam nesse período de jejum. Eles têm esse estado nutricional. E com o Projeto Acerto eu consigo melhorar isso e isso, isso. A gente já está começando a movimentar o time para saber muito personalizado para a sua instituição como você vai proceder. E tem uma frase que eu acho que eu levo para tudo, que é na arena que o gladiador vai pedir conselho. Então, movimente, comece a fazer alguma coisa, porque é lá quando a gente descobrir as complicações, como que você vai se comportar na diretoria, que pessoas que você vai aliar para construir essa narrativa, melhorar a sua estatística, porque a estatística em relação à evidência de suplementação, do jejum, a gente já tem com robustez aqui para te oferecer. Inclusive, nas edições, na última edição do livro, é uma ferramenta que você já pode se munir para exatamente ter autoridade na comunicação com a diretoria do hospital, principalmente de um hospital público. Exatamente. Eu acho que é importante apresentar para o gestor, seja do hospital, da cooperativa, da Unimed, ou de qualquer outro convênio, o desfecho custo. E o acerto é capaz, como a gente já tem publicado há muito tempo, de diminuir tempo de internação e complicações, o que nós, profissionais de saúde, ficamos muito satisfeitos. E o diretor vai ficar muito satisfeito se, além disso, a gente mostrar uma diminuição de custos. O que existia, Diogo? Existiam muitos estudos mostrando que havia uma economia em dólar, em euro, em outras moedas. Nesse acerto, nós vamos trazer 2 estudos mostrando em reais. O pessoal do meu hospital público, da EBSER, construiu um modelo capaz de fazer análise de custo. E a gente vai mostrar que isso diminui custo, tanto em operações pequenas, como cirurgia de hérnia inguinal, como diminui ainda mais numa operação de grande porte. Então, são números novos, já estão na revista para publicar, mas ainda não foram publicados, já foi aceito na revista, e a gente vai apresentar esses gráficos muito legais em primeira mão no acerto daqui a 17 dias.
E as pessoas vão poder twittar, porque assim, eu acabei de chegar no congresso do Aspen 2022 e eles começaram a apresentar os resultados dos estudos que vão ser publicados e tava lá, no Twitter, ou seja, não era para espalhar esses dados, mas o congresso estava online também. E o nosso congresso faz questão de que mesmo esse resultado preliminar seja espalhado, porque ele vai te ajudar a munir em relação à sua narrativa de construção de como você vai convencer o diretor, ou seja, seu líder, ou seja, o seu departamento em relação à implementação do projeto aceito em termos de custos. Aguilar, tem uma pergunta. Só para ficar bem claro, nós vamos apresentar custos em reais, a nossa moeda corrente, né? Ou seja, isso serve para qualquer hospital no território nacional. Apareceu umas 2, 3 vezes se o chiclete realmente tem evidência para resgatar a peristalse intestinal, se você utiliza, se o projeto aceito recomenda. Você quer falar isso ou você vai deixar para o simpósio só? Simpósio não, para o nosso acerto online. Olha, tem, viu? Tem, não é pouca não, tem muita evidência, né? Existem, você está falando aí em meta-análise, eu conheço só com chiclete. Vou te interromper, estão fazendo piadinha aqui comigo se o sabor implica em diferença, tá? A ideia não é o chiclete em si. Sim, né? O chiclete é só uma estratégia para a pessoa mastigar. Se você mastigar no pós-operatório, você incrementa alguns reflexos, como, por exemplo, de expulsão do bolo gástrico para o duodeno, expulsão do conteúdo ileal para o seco. A mastigação, por si só, a gente estuda isso na fisiologia, a gente já sabe. Então, os chicletes vêm só de um artifício que você usa para a pessoa não ficar mastigando sem nada na boca. É mais gostoso você dá um chicletezinho, a pessoa está acordada, obviamente, tem que estar acordada, o anestesista tem que falar, ok, já pode mastigar. Existe um monte de estudo mostrando o benefício disso. Então, pode ser usado tranquilamente, com segurança. E traz benefícios. Vamos dar um drive aqui para mais polêmicas. Imunonutrição no paciente de UTI. Ele pode receber? Por que existe esse medo ainda em relação a isso? O que a gente tem que saber para utilizar com segurança a continuação dessa estratégia de imunonutrição no paciente que vai fazer o pós-operatório na UTI? Então, esse é um paciente que, no meu modo de ver, não tem nenhum problema usar a imunonutrição, tá certo? Você, como intensivista e nutrólogo, você pode, de uma maneira geral, quando você fala paciente crítico, você engloba uma série de pacientes, não necessariamente esses pacientes que estão bem, entraram para fazer uma cirurgia eletiva, receberam a terapia nutricional com imunomodulação pré-operatória e agora, por uma questão de segurança apenas, foram passar um dia, 2 na UTI por causa da idade, por causa de alguma comorbidade, etc, etc. Não há nenhum problema para esse tipo de paciente crítico, se é que você quer rotular dessa maneira, que está na UTI, receber imunomodulação. Eu acho que a imunomodulação tem algumas críticas que você pode falar num outro tipo de paciente crítico, mas nem todo mundo que está na UTI é igual. Você tem na UTI gente com dieta oral, com dieta enteral, com dieta parenteral, dieta mista. Cada um tem uma doença. O pós-operatório, que está evoluindo de uma maneira satisfatória, e o paciente foi para a UTI apenas para melhorar os cuidados, não há nenhum problema de começar terapia com preparo imunológico no pós-operatório imediato, né, nas primeiras 24 horas lá na UTI, sem nenhum problema. É exatamente isso. Que é de uma maneira muito simplória a gente falar que o paciente crítico é porque ele está na UTI. Mas o papel do intensivista é justamente tentar predizer riscos para esse paciente. Então, se ele é eleito com critérios que a gente pode ser pelo ASA, pelo algum score, que ele vai ter uma indicação de UTI,
por um risco de complicação, ele é um paciente que vai estar na UTI e ele é dito como crítico por estar na UTI. Mas se ele tiver indicação, se ele já fez a imunonutrição pré-operatória e tiver na UTI, com hemodinamicamente estável, é um paciente que pode continuar a receber. Porque o grande problema seria a vasodilatação piorar pelo papel da arginina. Que isso, a gente vai ter um controle muito grande na UTI, que lá é onde o paciente vai estar cercado de monitores e que a gente vai saber como está a evolução desse paciente. E quando esse paciente for factível de voltar a receber a estratégia nutricional e ele já estiver hemodinamicamente compensado ou estável, a gente pode utilizar e continuar a estratégia de imunonutrição se ele utilizou no pré-operatório. Então, esse que é o grande recado em relação ao paciente crítico. Sem dúvida. Tem uma meta-análise de um canadense que é assistente do Highland, chamado Drover, é o primeiro autor. Ele mostra que a imunonutrição funciona no pré, se você usar só no pré, funciona no pós, se você usar só no pós, mas os melhores resultados é quando você usa perioperatório, ou seja, antes e no pós-operatório precoce. São os melhores resultados. Acho que a gente está chegando aqui no final. Queria te agradecer, Aguilar. É sempre uma honra estar participando desse tipo de discussão aqui com você, principalmente você que publica muito no assunto, que trouxe isso à tona, que nos tirou de uma miopia realmente para um cuidado perioperatório. E muito obrigado aqui por estar participando dessa live aqui conosco. Eu aqui agradeço mais uma vez, agradeço a brilhante condução que você fez de uma live, né? Fico muito tranquilo quando tem alguém que conduz e conhece bastante, quer dizer, além de conduzir, informa também pelo conhecimento que tem do assunto. Eu agradeço a Nestlé pelo patrocínio e também a toda a equipe, né? A Camila, o Daniel, a nossa Gabi, que está fazendo aí nos bastidores tudo para dar certo, e nosso público que está assistindo essa live, que nos deixa sempre motivados a continuar a produzir dados e simpósios acertos ao longo dos anos aí. Pessoal, as perguntas que não foram respondidas, a gente vai responder por todo o conteúdo que está lá no Projeto Acerto, seja online ou on demand, que a gente vai ter realmente essa edição nova no Acerto desse ano. Então, eu queria agradecer a todos que participaram e você que ainda não se inscreveu. Terminando aqui, corre lá no nosso site, coloca o cupom de desconto Nestlé20 e você vai ter o 20% de desconto para participar do nosso congresso, o maior congresso de cuidados perioperatórios virtual. E eu gostaria muito de agradecer a nossa parceira, Nestlé Health Science, reforçar de novo o nosso cupom de desconto até amanhã, ao meio-dia. Muito obrigado pela atenção de todos. E eu gostaria também de deixar o último recado. A gente vai ter um simpósio acerto. Da primeira vez, Gabi, aqui no roteiro não tinha a Melina, agora apareceu a Melina. Vai ter uma live de aquecimento do acerto com a Melina e com o Thiago Gonçalves, e eles vão falar sobre realimentação no pós-operatório. Bom, mas eu tenho um recado. Não vai ter o cupom de desconto lá na live deles. Então, na nossa live vai ter esse cupom de desconto. Você pode ainda, a oportunidade de compartilhar essa live usando o botãozinho aí do aviãozinho e replicando com todos os seus colegas. Muito obrigado, pessoal. E eu vejo vocês, então, agora somente no Projeto Acerto daqui 17 dias. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até lá.